Senhor Presidente, senhores e senhoras membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, insurgiu-se o Sr. Primeiro-Ministro com as oposições que levantam horizontes imaginários e cenários de redenção. Veio aqui apresentar o Orçamento de Estado para 2014 como se fosse uma espécie de orçamento de libertação nacional. Tirando a retórica, é realmente de nos questionarmos se isso tem algum fundamento ou se é pura e simplesmente uma falsidade. Todos sabemos que haverá um resgate contínuo, qualquer que seja a modalidade futura, depois do mítico novo prazo de regresso a mercados. Todos sabemos que um programa de precaução ou outro qualquer vai ter condicionalidades escritas em letra de pedra e que essas condicionalidades constituirão outro memorando de entendimento. Todos sabemos que, mesmo para além disso, há as condicionalidades do Tratado Orçamental que são severíssimas para Portugal na situação financeira em que se encontra. E que, portanto, um caminho imparável para atingir um déficit estrutural de meio ponto do produto corrigido do ciclo é verdadeiramente uma condenação à destruição do Estado Social em Portugal. E, portanto, a conclusão que se pode tirar é que realmente o horizonte imaginário é o de pensar que este é o último orçamento da desgraça e que logo a seguir nós teremos alguma folga para reequilibrar a economia, o país, a provisão de serviços públicos. Muito pelo contrário, o que nós temos é um orçamento que prepara outros orçamentos de dependência de um país que vai continuar ligado à máquina se continuar a desenvolver a política que tem vindo a ser desenvolvida. Do ponto de vista psicológico, o Primeiro-Ministro também tenta apresentar este orçamento para 2014 como se fosse uma espécie de o último sprint, a última corrida, a última colher da sopa. Vá lá, vamos terminar, porque depois tudo será diferente. Bom, aquilo que nós podemos concluir é que este orçamento para 2014 é péssimo, mas é ainda aquele que precede um orçamento ainda pior. E porquê? Porque não só o Governo prevê o aumento do desemprego, como também aquilo que está contratado do ponto de vista do déficit, 2,5 para o ano que vem, para 2015, enfim, não será passível de ser executado sem mais um programa de austeridade fortíssimo, até porque não tem credibilidade aquilo que o Governo pensa que possa ser o desenvolvimento da procura interna e o crescimento da economia no próximo ano. Isso não tem credibilidade, está afastado do pensamento dos principais economistas do país e do estrangeiro. E agora que se levanta, basta ler a imprensa internacional da área económica, todas as consequências que possam vir a ter para o nosso país, não a sustentabilidade da dívida soberana, mas as consequências de uma dívida privada que tem vindo a aumentar e a condicionar extraordinariamente a situação do país. E, portanto, é um orçamento péssimo antes de outro pior. É isto que nós temos que confrontar o país, os cidadãos, as cidadãs, todos nós, para uma resposta social e uma resposta política necessária a um novo curso, porque este de programa de austeridade em programa de austeridade só nos vai levando a um beco sem saída. Isto também nos conduz a uma certa reflexão sobre a verdade das coisas. O Sr. Primeiro-Ministro admitiu aqui no debate deste orçamento algo que ainda não tinha admitido. É que realmente falhou um conjunto de garantias que deu às eleitoras e aos eleitores sobre não cortar pensões, sobre não cortar salários. Falhou-as, mas falhou-as em nome de quê, segundo ele? De um desígnio maior, é de que tinha um programa de ajustamento para cumprir e isso levou a incumprir todas essas garantias que tinha dado aos cidadãos, às cidadãs. Eu queria neste ponto dizer, sem qualquer exegese moralista, que na realidade o que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi pôr-se como um pequeno soberano a quem Maquiavel aconselhou que os meios podem ser quaisquer, os fins justificam os meios. E esta é uma atitude de falta de respeito pelos eleitores, falta de respeito pelo verdadeiro soberano que é o povo. A absoluta falta de respeito pelo povo. Deveria disso ter tirado a ilação
de que fugiu à legitimidade democrática que lhe foi confiada, que violou o contrato eleitoral, mas não tirou essas consequências. O que é verdadeiramente insultuoso é achar que isso é patriótico, porque patriotas seremos todos nós, mas não aceitamos a violação do contrato eleitoral, a burla aos eleitores e o incumprimento da palavra dada. Mas noutras matérias sobre a verdade das coisas, a credibilidade, a carta de Vítor Gaspar, de demissão, dizia que face a um conjunto de desvios em relação aos objetivos que estavam proclamados, isso minou a minha credibilidade, dizia Vítor Gaspar, enquanto Ministro das Finanças. Mas não minou só a credibilidade de Vítor Gaspar, minou a credibilidade de Passos Coelho. E Passos Coelho, sobre isso, não retirou nenhuma ilação, nem sequer a contrastou aqui com as oposições e com o Parlamento do país. A credibilidade de Vítor Gaspar estava minada, a de Passos Coelho está minada, e essa credibilidade minada é a credibilidade minada do Orçamento de Estado para 2014. É isto que se sabe na rua, é isto que sabe a opinião pública. Ainda sobre a verdade das coisas, Sr. Primeiro-Ministro, a carta que dirigiu a Barroso, Draghi e Lagarde, em 3 de maio, dizia, muito claramente, que o conjunto de medidas elencadas de redução de despesa eram medidas permanentes de redução da despesa pública. Pergunta-se hoje aqui no âmago deste debate quem quer o seu Primeiro-Ministro enganar com cortes pontuais, com a transitoriedade de algumas medidas. Não, a carta é expressa, são medidas permanentes. E, portanto, o debate que teremos acerca disso, que aliás aquele guiãozinho da reforma do Estado vem tentar alicerçar, é que, na verdade, é para diminuir de modo colossal aquilo que é a estrutura do Estado. As medidas são permanentes, o resto é retórica política para tentar enganar e iludir o Tribunal Constitucional. Perguntou-se o Primeiro-Ministro por alternativas. Enfim, nós temos vindo a defender a renegociação da dívida, o controle público do crédito, cotas de investimento público, uma reforma fiscal a sério. Enfim, tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diria do alto da sua arrogância, que é um imaginário qualquer e que não tem realismo, não é pragmático no mundo europeu, não é operativo, diria o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Nós entendemos que sim, que é uma outra via, uma outra alternativa. Mas agora, até por galhardia de argumentário, lhe diria, bastou o Ministro Álvaro sair do Governo e aderiu já à renegociação da dívida. O que mostra que o santuário governamental não preserva a dogmática sobre aquilo que é a eventual transição das nossas políticas económicas. Há um crivo de constitucionalidade a haver, certamente haverá. Sabemos que temos um Presidente da República poupadinho com a constitucionalidade, mas vamos ter de exigir que haja essa leitura da constitucionalidade. Embora num diploma paralelo, temos a retroatividade das pensões, que não fará sentido ser os mapas deste Orçamento de Estado. E temos também uma leitura acerca da equidade dos cortes e da sua distribuição pela população portuguesa. Termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. A demissão deste Governo é o primeiro passo de qualquer viragem para uma política de enfrentamento da dívida, para uma política de defesa da Constituição da República, para uma renegociação europeia das condições em que Portugal se integra e se insere neste momento no quadro das políticas orçamentais. Não há outro modo. A demissão é uma urgência. Essa ilação o Sr. Primeiro-Ministro não a toma, não tem a coragem política, mas que tenham as ruas, que tenham todos os movimentos sociais, porque é verdadeiramente dessa luta popular poderá sair qualquer coisa que não seja imaginária, seja realista e seja intrinsecamente patriótica.